Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química Preparatória para Ensino Médio e Vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai fechar a parte de elétrons e como eles se distribuem no átomo. A gente viu a evolução dos modelos atômicos nas últimas aulas e agora a gente vai entender como um cara chamado Pauling conseguiu mostrar com detalhes como esses elétrons se distribuíam e se organizavam no átomo. A gente tem que lembrar primeiro que o último modelo que a gente viu, que é o que a gente mais usa agora, a partir de agora, é o modelo de Bohr, em que ele mostrou que você tem um núcleo, né, no final essa conclusão já era tida por Rutherford, você tem um núcleo com prótons e nêutrons, prótons com carga positiva, nêutrons sem carga, e elétrons girando em volta. O que Bohr mostra, no caso, é que você consegue, e na verdade o átomo organiza esses elétrons em camadas, em níveis de energia, do mais perto do núcleo, que é o centro, até o mais afastado. E o Bohr também mostrou que eles não se distribuem de maneira aleatória nessas camadas. Cada camada tem uma quantidade definida de elétrons que podem caber lá dentro. Então a primeira camada é a menor, tem 2 elétrons. A segunda tem 8 elétrons. E assim por diante. Mas por que isso acontece? Primeiro, como que a gente pode entender as camadas ou os níveis eletrônicos, que é outro nome que eles recebem? A gente pode pensar neles como estantes. Estantes para se guardar elétrons. Estantes que estão em níveis mais baixos de energia até níveis mais altos de energia. E lógico, essas estantes, pelo que a gente pode ver aqui no desenho, têm tamanhos variados. Algumas estantes são menores, tipo a primeira, só cabem 2 elétrons. Algumas são bem maiores, como a 4 e a 5, que cabem 32 elétrons. A gente pode representar essas camadas tanto por números, primeira, segunda, terceira e quarta, por isso que é 1, 2, 3 e 4, ou por letras. Foi denominado que a primeira camada também pode ser a camada K. E a partir daí é a ordem alfabética. A primeira é K, a segunda é L, a terceira é M, N, O, P, I, Q. No caso, nenhum átomo passa da camada 7. A gente pode ter uma camada 8, só que nenhum átomo chega nela. E lógico, o que é mais fácil? Você começar das mais baixas ou das mais altas? Das mais baixas. Então, começa com a primeira camada, depois a segunda, depois a terceira, a quarta e assim por diante. Então, esse é um bom jeito de se pensar em níveis eletrônicos, como estantes para se guardar elétrons. Agora, como eu falei antes, o átomo ele é bastante organizado quando o assunto é distribuir elétrons. Então, cada estante pode ter uma organização interna. É como se eu tivesse caixas dentro dessas estantes em que eu pudesse organizar de maneira ainda mais específica, que são chamados de subníveis. No caso, a gente tem 4 subníveis nos átomos. O subnível S, o P, o D e o F. O subnível S é o menorzinho, só cabem 2 elétrons. O P cabem 3 caixas de 2 elétrons, 6 elétrons. O D cabem 5 dessas caixinhas com 2 elétrons, 10 elétrons, 5 vezes 2 é igual a 10. E o F cabem 7 caixinhas, cada uma de 2 elétrons, 7 vezes 2, 14. Então é como se eu pudesse organizar ainda mais esses elétrons em caixas dentro das estantes. E no caso eu tenho 4 grupos de caixas, o S, o P, D e F. O S é menorzinha, P logo depois com 6 elétrons, a D com 10 e a F com 14. Um bom jeito de ver isso é que o nível que você está, o subnível que você está, tem a mesma quantidade de elétrons do anterior, mais 4. Então a S tem 2 elétrons. A P vai ter 2 mais 4, 6 elétrons. E a D vai ter 6 mais 4, 10 elétrons. E a F vai ter 10 mais 4, 14 elétrons. E é por isso que aquelas camadas que eu mostrei tinham aqueles números de elétrons. Na camada 1, só tem o subnível, só tem a caixa S. Então só vão caber 2 elétrons. Na camada 2, tem a S, cabe a S e a P. S tem 2 elétrons, P tem 6. 2 mais 6, 8 elétrons. A 4 tem a S, a P e a D. 2 mais 6 mais 10 da caixa D fica 18. E a 4 e a 5 cabem em todas as caixas, todas as 4 caixas. Então vai ser 2 mais 6, 8, mais 10 da D, 18, mais 14 da F, 32.
Então, o tamanho da estante, ó, que a gente está pensando nesse caso, vai ser ditado pela quantidade de caixas, dessas caixas aqui no caso, que cabem dentro dela. Estantes menores vão ter menos caixas. Estantes maiores vão ter mais caixas. E quanto mais caixas eu tenho, mais elétrons eu tenho dentro dessa estante, dentro desse nível. E é por isso que a gente tem esses valores. A gente consegue ver que cresce, né? Começa de 2, 8, 18, 32. Então, você começa crescendo e depois diminui. 32, 18 e finalmente 8 lá em cima. Então, ela tem uma tendência de crescer no começo e depois ela afunila. E isso vai ser muito importante para a gente na hora de representar como esses elétrons, na verdade os elétrons de qualquer átomo, estão distribuídos. Por exemplo, a camada 2 cabe a S, que tem 2 elétrons, e a P, que pode ter 6 elétrons. Como que eu falo, por exemplo, que eu tenho 4 elétrons na caixa P, o subnível P, do nível 2, na estante 2? Como que eu digo isso, por exemplo? Eu diria desse jeito aqui, 2P4. 2, então a gente está na estante 2, que né, é a camada 2 ou a camada L, subnível P, então eu estou na caixa P, e tem 4 elétrons dentro dessa caixa. 2P, 4 lá em cima. É assim que a gente vai representar. Então, se fosse, por exemplo, 2S1, seria o nível 2, a caixa S, e tem só um elétron lá dentro. A gente falou que a gente tem que organizar essas estantes, né? Colocar os elétrons nessas estantes e nessas caixas do nível de menor energia até o de maior energia, que é justamente o que essa seta está me mostrando aqui do lado. É a energia do de baixo para cima. E como que eu consigo determinar qual que é a energia que eu vou ter da combinação de um nível com um subnível? Como é que eu sei qual que é a energia que eu vou ter da combinação de uma estante e a caixa que eu estou olhando? Por exemplo, o 2P4. Quando eu tenho uma junção de nível e subnível, quando eu especifico o nível que eu estou e o subnível que eu estou, ou no caso a estante que eu estou e a caixa que eu estou olhando, eu vou ter a energia total daquela região onde eu posso colocar elétrons. E essa região, quando tem a junção de subnível com nível, recebe o nome de orbital. Um orbital é simplesmente uma especificação de nível e subnível. Então, o orbital 2P podem caber, no caso, 6 elétrons, porque a caixa P só aloca 6 elétrons. Do mesmo jeito que as camadas têm níveis de energia, então a camada 1 está no nível 1, o nível 2 tem nível de energia igual a 2, o 3 igual a 3 e assim por diante, os subníveis também têm energia. Então, por exemplo, o S tem energia 0, o P tem energia 1, o D tem energia 2 e o F tem energia igual a 3. Quanto mais elétrons uma caixa pode alocar, maior o nível de energia que ela pode ter. Então, o S, que é o que tem menos, vai ser o de menor energia, depois o P, depois o D, depois o F. É 0, 1, 2 e 3. E como que eu posso juntar tudo? Como que seria uma representação de energia de um orbital, de um nível com um subnível? Vai ser simplesmente a junção dos dois, das duas informações. Então, o orbital 2P, que foi o que a gente viu aqui atrás. 2 do nível, que é o número, a estante, e o P vale 1. O subnível P vale 1 de energia. Logo, a soma de energia vai ser 2 mais 1 igual a 3. E eu posso fazer isso para qualquer combinação de nível e subnível que eu queira. Lógico que desde lembrando que estantes diferentes vão ter subníveis diferentes. Então, por exemplo, a camada 1 nunca vai ter o subnível P. A camada 2 nunca vai ter o subnível D, e assim por diante. Então, como que a gente pode organizar isso em níveis de energia, já que o que importa aqui é a energia? A soma não representava a energia daquela posição, daquele orbital, então eu vou organizar os elétrons do orbital de menor energia para o orbital de maior energia. E o que me fala energia é aquela soma. Então vamos fazer aqui uma tabelinha de somas. Todas as somas que eu posso ter. Dos resultados. Então, soma igual a 1. Então, se a soma for igual a 1,
qual que é a única condição que eu tenho soma igual a 1? Vai ser um S. 1 mais o zero do S é igual a, no caso, é igual a 1. Se a gente for ver sempre, lembrando que cada orbital, cada subnível, SPDF, tem um valor de energia. 0, 1, 2 e 3. Tem mais alguém que pode ser? A gente olha aqui. 1S a gente acabou de ver a primeira camada. Quando eu sopro para 2, já vai dar soma no mínimo igual a 2. Porque um dos números é igual a 2, então não tem como ser 1. Então, se eu fosse distribuir isso aqui em níveis de energia, que nem a gente falou, se a gente fosse distribuir isso aqui em níveis de energia, o primeiro seria um S. É com ele que eu começaria. E no caso, lógico, eu posso botar 2 elétrons aqui no máximo. Porque o S cabe só 2. Vamos para soma igual a 2 agora. Se a gente for ver, na camada 2 tem 2S. 2S dá 2, a soma. Porque 2 mais o zero do S dá 2. Então, soma igual a 2. E eu posso ter também o 2P. Só que o P, se a gente for ver, vale 1. 2 mais 1 é igual a 3. Então não tem como ser 2. E a partir da camada 3, todas as somas vão ser no mínimo 3. Então, o único orbital que tem soma igual a 2 de energia é o 2S. Então, depois do 1S veio o 2S, que também cabe 2 elétrons. Vamos para a soma igual a 3. Soma igual a 3. A gente não viu 2P aquela hora na soma igual a 2. Por quê? Porque 2P, o P vale 1 de energia, então 2 mais 1 é igual a 3. Tem mais alguém aqui que dá 3 de soma total? No caso tem. O 3 com S. Porque o S vale 0, o 3 vale 3, logo 3 mais 0 é igual a 3. Então, também tem o 3S. A pergunta que eu faço é, empatou a energia. E aí, como que eu desempato? Se deu igual. Se a gente for ver lá atrás, a gente começou com as estantes, que são os níveis de energia. Por que tem subnível no nome? Porque ele é menos importante energeticamente do que o nível. O nível, ele é o principal. O nível é o número principal. É o número que eu comecei a organizar minhas coisas. Então, qual que vai ser meu desempate? Vai ser o orbital que tem o menor número de nível, que é o menor número distante. No caso, o 2P tem um número de nível igual a 2. E o 3S tem um número de nível igual a 3. Quem que é menor? 2 ou 3? 2. Então, logo depois do 2S, tem que vir o 2P. E só aí o 3S. O 2P cabe 6 elétrons. E o 3S, como é uma caixa S, cabe 2 elétrons. Soma 4. No caso, soma igual a 4. Eu tenho, se a gente for ver aqui, quem que eu posso ter? A gente não falou do 3P. 3P da soma 4? Dá. Porque P vale 1, 3 mais 1 é igual a 4. Então é isso que eu vou colocar. No caso, tem um 3P é igual a 4. E também tem o 4S. O S vale 0. 4 mais 0 é igual a 4. Empatou. Quem que vem primeiro? O S ou o P. O P tem um nível de 3 e o 4S tem um nível de 4. 3 é menor do que 4. Então, depois vem o 3P, que cabe 6 elétrons. E depois vem o 4S, que cabe, no caso do 4S aqui embaixo, 4S, que cabe 2 elétrons. E a gente ia fazer isso para todas as combinações que a gente tivesse aqui atrás. A gente ia fazer todas as combinações de número e letra, um S, 3D, 4F. A gente ia ver as somas deles e organizar de acordo com esses critérios. Primeiro, quem tem a menor soma, e se empatar a soma, quem tem o menor número de nível.
quem tem o menor número da primeira camada, ou no caso da estante, que é como a gente está falando agora. Fazer isso toda hora ia ser meio complicado. Depois que você entende essa lógica, lógico, você vai conseguir fazer, porque são somas, aí você ia organizar de acordo primeiro com a soma, e se empatasse a soma, você ia organizar de acordo com o número do nível, que é quem está aqui na esquerda do lado da letra, do lado do subnível. Só que um cara chamado Linus Pauling, ele não queria fazer isso toda hora. Ele achava que era meio chato ter que fazer isso toda hora para poder saber qual que seria a ordem dos orbitais para distribuir esses elétrons. Então ele criou uma tabelinha dele, que representa justamente esse raciocínio que a gente fez até agora. Para toda hora que ele quisesse olhar, ele pudesse bater o olho e fazer a distribuição de um jeito mais tranquilo. Então ele fez o que é conhecido hoje como a distribuição eletrônica de Pauling, que é basicamente esse raciocínio aqui, das somas e de organizar por energia, só que de um jeito que envolve uma regrinha de como montar isso. No caso, ele não fez regrinha, porque na hora que ele chegou nisso e viu que dava certo, ele meio que desenhou isso numa folha e colou na mesa dele para nunca mais ter que olhar de novo, para nunca mais ter que decorar ou fazer de novo. Mas se você está no ensino médio, provavelmente você vai ter que fazer isso na mão. Eu não sei porquê, mas você vai ter que fazer. Então eu vou te ensinar um jeito muito tranquilo de como montar a tabela de distribuição eletrônica de Pauling que a gente acabou de ver. Vamos lembrar quantos níveis a gente tem? A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente tinha 4 subníveis. O S, o P, o D e o F. Certo? Na camada 1 só tinha o S, então aqui eu só posso ter um S. A camada 1 só permite o S como combinação, porque se a gente for lembrar lá daquele desenho, ela é a menor de todas, então só cabe a menor caixa, que é o S. Então a 1, camada 1, nível 1, só vai ter o subnível S. E o 2 vai ter o S e o P. Então o 2 vai ter o S e o P. O 3 é um pouco maior. Então o 3 aqui, que eu falei aqui, vai ter o S, o P e o D. E o 4? O 4 é maior ainda. Vai ter o 4S, o 4P, o 4D e o 4F. Se a gente for ver aquele desenho de volta, lembra que eu falei que ele começa crescendo e depois diminui? Então, nível 1 tem o S, o 2 o S e o P, o 3 SPD e o 4 SPDF. Uma caixa na 1, 2 caixas na 2, 3 caixas na 3 e 4 caixas no nível 4. E depois disso, a gente vai afunilar. A gente começou com 1, 2, 3, 4 caixas. Então, a partir da 4, a gente vai fazer o contrário. 4, 3, 2, e teria só o S1 ali em cima, se fossem 8 níveis. Então, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Se a gente for desenhar aqui, 1, 2, 3, 4, a gente chegou aqui a primeira metade. Então agora eu vou fazer a segunda. Se é 1, 2, 3, 4, agora vai 4, 3, 2, 1. Então o 5 também tem S, também tem P, também tem D e também tem F. 4, 3, então 6S, 6P, 6D, 4, 3, 2, 7S, 7P, e eu não tenho camada 8, não tenho nível 8, então eu paro por aqui. É assim que a gente monta. Sempre lembrando dessa organização aqui. 1, 2, 3, 4 caixas nos 4 primeiros níveis. E depois eu inverto. 4, 3, 2 nas outras 6 camadas, nos outros 3 níveis. Então agora eu vou começar a minha distribuição. Eu sei, por exemplo, que todos os S só cabem 2 elétrons. Então é isso que eu vou colocar aqui. Todo mundo só cabe 2. Tem 2 elétrons no S. No P cabem 6. 4 mais 2, 6. Lembra? É sempre o anterior mais 4. O D. Se o anterior é 6, o D vai ser 6 mais 4, 10. E o F vai ser o anterior mais 4, 10 mais 4, 14.
E é a partir daqui que eu vou começar a minha distribuição. Eu vou começar do que está mais exposto e eu vou traçar uma seta passando por ele. A primeira seta passa pelo 1S2. Isso quer dizer que eu vou começar pelo 1S. Depois eu venho aqui. Tem alguém também aqui que está desprotegido nessa parte de baixo? Tem. O 2S. Então logo depois vem o 2S2. E depois quem está desprotegido? Quem tem ninguém na frente? O 2P. Então depois do 2S vem o 2P e o 3S. E depois, quem está aqui desprotegido é o 3P. Então depois do 3S vem o 3P e o 4S. Quem está desprotegido aqui? O 3D. E eu vou passar por todo mundo que está na frente do 3D até chegar no final. Então depois do 4S vai vir o 3D, depois o 4P e depois o 5S. Quem está desprotegido aqui agora é o 4D. Então depois do 5S vai começar do 4D, vai até o 5P e depois o 6S. Quem está desprotegido depois, quem está com ninguém na frente antes dele, quem é o primeiro dessa linha, o 4F. Então depois do 6S, vou começar pelo 4F, depois o 5D, depois o 6P e depois o 7S, que é justamente a ordem que essa seta está passando no meio dessa diagonal. E por fim, só sobrou esse aqui desprotegido nessa linha. Então depois do 7S, eu vou passar pelo 5F, depois o 6D e depois o 7P. E essa é a distribuição eletrônica de pólen. Assim que a gente pode tentar resumir essa tabelinha aqui que a gente fez, essa daqui, em uma tabela que é só olhar as setas. No caso, a gente começa da seta de cima e vai descendo seta por seta até acabar todos os elétrons do nosso átomo. Vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos pegar o flúor, que tem 9 elétrons, e vamos distribuir os elétrons dele de acordo com essa tabelinha aqui. Então, como exemplo, eu vou usar o flúor, que tem 9 elétrons. É assim que a gente mostra quantos elétrons tem, tá? No caso, o flúor, parênteses, que é o F, né? Flúor, é a representação dele. Parênteses, 9 elétrons, ou 9E, que é o símbolo de elétrons, fecha parênteses. Então vamos lá. Qual que é a primeira seta lá em cima? É a seta do 1S. É essa daqui que eu vou começar. Sei lá de cima. E a seta e o orbital 1S cabe em 2 elétrons, porque o S cabe 2. Uma caixa cabe 2 elétrons. Então 1S2. Já coloquei 2 elétrons. Somei 9? Coloquei todos os 9? Ainda não. Se eu tenho 9, distribuir 2, sobram 9 menos 2, 7 elétrons. Ainda tem 7 elétrons para a gente distribuir. Depois da seta do 1S, quem está embaixo é a seta do 2S. É para ele que eu vou. A seta de baixo. E, lógico, o S, assim como um S, só cabe 2 elétrons. Então agora a gente tem 2 mais 2, 4 elétrons distribuídos. Cheguei em 9? Ainda não. Faltam 5. 9 menos 4, faltam 5. Depois eu vou para a seta de baixo, que é essa daqui. E a seta de baixo começa pelo 2P, que cabe em 6 elétrons. Então cabe em 6 elétrons, tinha 9. Já distribuí 2 mais 2 igual a 4. 9 menos 4 é igual a 5. Então eu tenho que distribuir mais 5 elétrons. E no caso, o próximo da minha sequência, que é essa, começa dessa diagonal aqui, dessa seta aqui, que é o 2P, cabe em 6. Mas eu não preciso colocar 6. Porque se eu colocasse 6, eu ia ter 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Passei. Eu não quero colocar 6. Então, 2 mais 2 e para 4. E para chegar em 9, eu preciso de mais 5. Então, aqui vai ser 2P, 5.
Então vamos lá. 2 no 1s, já tenho 2. Mais 2 elétrons no 2s, 4. Mais 5 elétrons no 2p, dá 2 mais 2, 4. Mais 5, 9 elétrons. Distribuir todos os elétrons do flúor. Pergunta seguinte, olhando essa distribuição, consigo saber qual que é a última camada em que eu parei a distribuição? A resposta é sim. A camada, no caso, é nos números, né? Nível 1, nível 2, nível 3. No caso, o último número que aparece aqui é o 2. Então, isso quer dizer que a nossa última camada, que também é conhecida como camada de valência, é a última camada. É um nome que a gente vai ver relativamente bastante nas próximas aulas. Ela aparece com uma certa frequência. É a 2. E quantos elétrons eu tenho nessa última camada? Eu tenho 2 que está no 2s e 5 que está no 2p. Então, o número de elétrons na última camada, do flúor no caso, vai ser 2 mais 5. 2 mais 5 igual a 7 elétrons. Então, o flúor é um átomo com 2 camadas, 2 níveis de energia, e no último nível ele tem 7 elétrons. A gente vai ver que o tema da próxima aula, que a gente vai dar uma analisada, que é a tabela periódica, se baseia nisso a todo momento. Na verdade, ela vai resumir tudo isso daqui que a gente fez em uma coisa mais visual. Então, foi isso que a gente falou agora. A camada de valência vai ser representada pelo último número que eu parei a distribuição, no caso, o 2. No caso, o nível 2 tem 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. Logo, ele vai ter 2 mais 5, 7 elétrons na última camada. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo para as próximas aulas? Primeiro, o átomo é extremamente organizado em distribuir seus elétrons. Foi o que a gente viu, que é aquela coisa das estantes, que são os níveis, e das caixas, que são os subníveis. E que a junção dos dois, nível com subnível, vai me dar o que a gente chama de orbital, que é um lugar onde os elétrons vão ser distribuídos. Esses elétrons vão ser, obviamente, distribuídos pela sua energia. Orbitais de energia mais baixa vão ser começados com eles, lógico, porque tem energia mais baixa, é mais fácil de começar. Está lá embaixo, no nível de energia, que nem a gente viu nesse desenho aqui. E a gente vai indo de menor energia por de maior energia, até acabar todos os elétrons daquele átomo. Até que todos os elétrons daquele átomo sejam distribuídos de acordo com os níveis de energia dos orbitais que ele tem. E com isso, a gente tem a base para entender tabela periódica, que é o tema da próxima aula. Então, gente, se essa aula te ajudou, eu agradeço para quem ficou até o final. Quem conseguiu entender, se você conseguiu entender, me dá um toque aqui. Se você ficou uma parte ficou em dúvida, que você quer que eu reveja, ou quer que eu explique melhor nas próximas revisões, deixa aqui embaixo. E se você gostou e acha que alguém vai ser ajudado com esse vídeo, se você passar, dá uma compartilhada com ele, naquele seu amigo que sempre tem dúvida em como fazer a maldita distribuição de elétrons de pólen. Isso aqui eu sei. Isso aqui não foi feito para ser decorado, isso aqui foi feito pelo pólen para ele ver a hora que ele quisesse. Mas acontece. Não sei por que pedem, mas pedem. E se você curte ciência e quer aprender como estudar melhor, seja para tirar nota em prova ou para qualquer coisa que você queira, e segue no meu perfil no Instagram, @prof.matheusgordino, que eu posto coisa quase todo dia sobre ciência, química de modo geral, e como aprender melhor qualquer coisa que você queira aprender na sua vida. Gente, essa foi a aula de hoje. Obrigado por terem ficado. Vejo vocês na próxima aula de tabela periódica. Até mais.